Então, a professora Magda Soares, nessa obra chamada Letramento, um tema em três gêneros, ela vai discutir que, para ler e escrever, nós precisamos entender a função social que ocupa a linguagem escrita, e outra é entender que, para poder aprender, a gente também precisa de algumas técnicas. Porém, muito assim, fortemente, muito presente nas escolas, esse aspecto de ensinar a técnica da leitura e escrita, mas descolada da sua função social, descolada do seu sentido e do seu significado. E aí a gente tem um problema, né? Porque as crianças, então, elas vão crescer dominando essas técnicas, e quando elas precisarem fazer uso da leitura e da escrita, elas não conseguem. Um exemplo disso que eu sempre trago nas aulas e falo para as minhas alunas, né, é a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa alfabetizada, né, concluiu o ensino fundamental. Porém, todas as vezes que ela tem que escrever uma mensagem de aniversário para alguma amiga, ou terminar de preencher um cartão de aniversário, ela pede ajuda. Por que a minha mãe pede ajuda? Não é que ela não sabe ler e escrever, ela sabe. Ela só aprendeu com base em técnicas que eram descoladas do sentido da linguagem escrita. Então, ela aprendeu babébibobubão fora do contexto em que esse babébibobubão é usado, e quando ela tem que fazer uso dessa função social, e acaba sendo limitado esse uso. Né? Então, ela não consegue se expressar, ela não consegue trazer a função comunicativa da linguagem escrita para o papel, e ela pede ajuda. Então, um método, né, de alfabetização, ele vai ser sempre fundamentado em uma teoria. E as teorias também produzem métodos. Porque quando nós temos consciência de como as crianças aprendem a ler e escrever, nós também traçamos caminhos metodológicos para esse trabalho. Quando nós temos consciência de como as crianças aprendem a ler e escrever, e quando a gente consegue fazer a leitura desse contexto do nosso grupo, das nossas crianças, de acordo com a nossa realidade, nós produzimos uma prática autoral, uma prática que vai sendo conduzida a partir dos caminhos que eu traço enquanto profissional da educação. É falsa essa ideia que muitas pessoas têm de que a criança vai aprender a ler e escrever somente convivendo com textos. É falsa essa ideia de que só tendo acesso aos livros, a materiais de escrita, as crianças vão aprender a ler e escrever. Né? O ambiente alfabetizador, esse contexto que a gente cria principalmente na educação infantil, de colocar as crianças terem uma mini biblioteca na sala, ter um espaço de leitura, ter espaço para escrita, somente esse espaço organizado para acolher as crianças não é suficiente para que a aprendizagem aconteça. Existe um trecho no documento da BNCC que fala que a leitura e a escrita, elas têm que partir de situações reais, do cotidiano, das situações do dia a dia das crianças. Então, é a partir desse contexto que nós vamos problematizar. Existe também um trecho nas diretrizes que fala, na Base Nacional Comum Curricular, que fala sobre intencionalidade pedagógica. Intencionalidade pedagógica é algo que nós precisamos ter para poder fazer com que o nosso ambiente alfabetizador realmente seja um ambiente potente que potencialize a aprendizagem das crianças. E quem que vai fazer essa intenção? O profissional que está com as crianças todos os dias na escola.